Sentar. Um bom dia a todos. Nós chamamos a todos bem-vindos a este momento de culto. E permitam-me que hoje temos visitas. E ter visitas em casa é sempre uma coisa boa, é uma bênção. O pastor Jonas foi pastor aqui 15 anos nesta congregação e viveu aqui nesta casa, portanto está de volta a casa, bem-vindo, juntamente com a Esther, a sua esposa. O Jonathan, o filho mais velho, e com a Rebeca, que também está cá, e nós somos muito bem-vindos. Também o Reinaldo, a Renata e a Rosana, que é da casa, e também a sua amiga a Conceição. Bem-vindo. E evidentemente, veja, todos nós somos bem-vindos para estarmos naquele lugar que Jesus insistiu a dizer aos discípulos, depois da ressurreição, e dizia para eles assim, ide a Jerusalém, esperai lá. Então há um lugar para esperar, porque há um lugar em que Deus nos visita. E nesta casa é um bom lugar, porque Ele nos visita pela palavra, nos visita pelo sacramento e nos brinda com esta comunhão de cristãos. Vamos iniciar o culto cantando o primeiro hino anunciado, hino 124. Nós vamos usar para início desse culto a ordem das matinas, a primeira parte, e que está no rádio número 29, que são aqueles números pequenos que estão entre as leituras bíblicas e os hinos, página 29. Vamos invocar a presença de Deus. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Apressa-te em ajudar-me, ó Senhor. Glória ao Pai,
cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o conchego da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, victoriemos com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo, o grande rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Ele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vitoremos e prostremos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós poucos seu pasto e ovelhas de sua mão. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é, e para sempre será, de eternidade a eternidade. O salmo a ser lido de forma responsiva é o salmo número 47. Salmo 47. Nós vamos lê-lo de forma responsiva por divisão de versos, e o último verso nós lemos em conjunto. Página 807, Salmo 47. Batam palmas todos os povos, aclamem a Deus com vozes de júbilo. Pois o Senhor Altíssimo é terreno, é o grande rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs as nações debaixo dos nossos pés. Escolheu para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Deus subiu em meio a aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Cantem louvores a Deus, cantem louvores ao nosso Rei, cantem louvores. Deus é o Rei de toda a terra. Cantem louvores com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem com o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Oremos. Bondoso Deus, que nos reúnes em torno da Tua palavra e por elas nos mostras a salvação e o Teu poder. Dá-nos, pois, a assistência do Teu Espírito Santo, para que, abertos os nossos olhos, possamos olhar para cima e ver o Cristo ressuscitado e assentado à Tua direita, e que governa este mundo com poder e com amor. Por este mesmo Jesus, que juntamente contigo e com o Espírito Santo, e que é um só Deus, por séculos sem fim. Amém. Nós vamos, em termos de confissão dos pecados, cantar o hino 121, que está neste hino, Louvai ao Senhor. Eu não sei se tem todos em mão, mas aqueles que puderem acompanhar, hino 121. Eu vou pedir o Evandro, que vai nos assessorar com a violão. Sofrimentos te causei, Senhor, se ao teu exemplo
siglos. Se vão e fútil foi o meu falar, se ao meu irmão não demonstrei amor, se ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor. Se indiferente foi o meu viver, tranquilo e calmo sem lutar por ti, devendo estar bem firme no labor, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me de incertezas mil. Transforma minha vida entregue a ti. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Podem sentar. A primeira leitura está registrada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, os versos 1 a 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos 1 a 11. E eu pediria uma voluntária para fazer a leitura do mesmo, e este está na página 1562. 1562. Atos 1, 1 a 11. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu de seus olhos. E, estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Até aqui a primeira leitura. E a segunda leitura está registrada na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 1, os versos 15 a 23. E agora, então, uma voluntária. Página 1678, Efésios, capítulo 1, versos 15 a 23. Por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos
acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Até aqui a leitura da Epístola. Vamos em conjunto confessar a nossa fé cristã nas palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Cantemos o hino 130. Podem sentar. Meu glorioso Jesus, o Redentor, júbilo grandioso em todo resplendor. Louvor a Deus cantai, alegres contentes ao grande Rei das gentes, que a destra está do Pai. A Cristo o céu prepara festiva recepção, e aqueles que salvaram e expressam gratidão. Os anjos com fervor em coro jubiloso saúdam o glorioso. Bem-vindo
nosso galardão, consolo pacífico, é nosso Deus gracioso, o Deus da salvação. As crianças vão para a escolinha. Eu os convido para virem aqui à frente, buscarem a lamparina que leva a luz do altar para a vossa escolinha. Venham cá perto. Sabe que dia hoje? Sabe que dia hoje? Hã? Não, não é dia mundial, é dia da criança. Discípulo é que é mundial, mas é internacional. Mas é dia da criança. Vocês sabiam que vocês são seres muito importantes? Sabiam? Vocês têm dúvida disso? Eu acho que o papai, a mamãe, o vovô são malucos de vocês. Eu acho que sim, são malucos. E vou vos dizer uma coisa, mas nós também gostamos muito de vocês aqui na igreja. Vocês fazem muita falta, cara. Sempre que vocês vêm, é uma alegria deles. Até mesmo quando vocês fazem algum grupo de crianças. Mas sabe, nós velhos também fazemos ruídos. E o vosso ruído é muito mais bonito que o nosso. Portanto, é bom vocês ficarem cá. Mas deixa eu dizer uma coisa. Mas nós gostamos de vocês cá. Mas Deus também gosta. Tanto assim é que Jesus estava a falar com pessoas que os discípulos acharam que eram importantes. E daí as crianças apareceram. E os discípulos não queriam que as crianças chegassem perto de Jesus. Porque achavam que assuntos importantes não são para crianças. E Jesus interrompeu e disse, não. Isso aqui é um assunto importante. E eu também tenho um assunto importante para as crianças. E, portanto, Jesus deixa de haver uns pequeninos, porque o assunto dele é o reino dos céus. E ele veio dar o reino de Deus para as crianças. E, portanto, vocês são os convidados para o reino dos céus. E no dia da criança, celebrarem o culto e vocês estarem aqui, isto é uma prenda do convite que Jesus dá. E nós ficamos contentes com aquilo que Jesus fez com a bênção de Deus. E assim nós pedimos, Jesus, abençoa este momento e abençoa a nossa escolinha. Amém. Vamos com Deus. Quem leva a lamparina? Vamos ficar de pé para ouvir a leitura do Santo Evangelho. Está escrito no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 24, os versos 44 a 53. Isto está na página 1520. Página 1520. E onde lemos assim: a seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, que o Cristo tinha de sofrer, de ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa do meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Então Jesus os levou para fora até Betânia, e erguendo as mãos os abençoou. E aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu.
Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém cheios de alegria e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Que Deus nos assista ao meditarmos sobre a sua palavra. Amém. Podem sentar. Em Cristo Jesus, estimados, sabe que é sempre temerário termos textos fortes para pregar. E curiosamente a ascensão não é um assunto que prega-se muito, porque a ascensão acontece numa quinta-feira. E o dia de culto é sempre no domingo. E a ascensão às vezes fica relegado a ser anunciado no Pentecostes. E é por isso que eu fiz hoje as leituras de quinta-feira, para falarmos da ascensão. É muito curioso o texto, porque, sabe, há um dinamismo na palavra de Deus e no reino de Deus. Se alguém pensa que o céu será algo morno, algo que não vai se passar nada, desengane-se. Há um dinamismo no reino de Deus. Vivemos a Semana Santa, foi a morte, o sepultamento de Cristo, a ressurreição. Cristo aparece durante 40 dias aos discípulos. No 40º dia, o dia da ascensão, ele volta aos céus. E esta é uma marca do Cristo que veio e que volta. É que ele pertence ao céu. E é por isso que ele volta lá. Mas há coisas a reter. Sabe que as pessoas procuram, e o ser humano procura, desde a Carta dos Direitos Humanos, desde tantas outras constituições que existem das Nações Unidas, a conquistar a sua dignidade. Jesus repõe a dignidade dos homens. É que Jesus é aquele Filho do homem que veio ao mundo para tornar o homem filho de Deus. E quando ascende aos céus, Jesus abre a porta. Abre a porta dos céus. É que agora é possível irmos para lá. Porque tem alguém lá à nossa espera. E ele diz mais, nesse dinamismo, eu vou e vou preparar-nos um lugar. É claro que eu posso rejeitar isso. As pessoas procuram uma dignidade sem Deus. Vocês já viram como o mundo está? O mundo sem Deus faz isto. Luta cada um por si, faz guerras. E culpa a Deus. Mas o mundo de Deus não faz isto. E o mundo de Deus espera. E espera uma das marcas dos filhos de Deus. Depois da ressurreição, Jesus disse aos discípulos, esperai em Jerusalém. E ele os encontrou. Porque é sempre Jesus que nos busca. É sempre Deus que vem ao encontro. E agora ele os leva a um monte em Betânia. E sabe a leitura de Atos dos Apóstolos? Ela é uma leitura muito querida desse dia, porque diz lá, nos Atos dos Apóstolos, de que e é sempre o evangelista, é Lucas quem faz. Há quem diga que o evangelho depois de Lucas já será Atos dos Apóstolos, que é a continuação. E Lucas diz assim, quando fala da ascensão. E então estavam reunidos com Jesus. E lhe perguntaram, esta é uma marca, estar reunidos. Sabe que há aqueles que querem ser cristãos sozinhos, isso é impossível. Sabiam por quê? Porque a ordem é ser cristãos juntos. E quando estamos sozinhos, a ordem é buscar os dispersos, não ficar sozinhos. Porque é a comunhão. Porque o amor a Deus, na vertical, e ao próximo, no horizontal, que fazem parte da lei de Deus. E eles esperavam lá. E Jesus disse assim, que eles esperem. Mas olha a pergunta que os discípulos fizeram. Jesus estava a falar do fim, estava a falar da despedida, e eles, mas será esse o tempo em que tu vais restaurar o reino de Israel? Sabe que às vezes o trabalho do pastor, o trabalho da igreja é confundido com algum outro. O pastor não é adivinho. O pastor é testemunho. Os discípulos não foram chamados para adivinhar nada. Não é para adivinhar datas, não é para perscrutar o que vai acontecer. Jesus diz, vocês são testemunhas destas coisas.
E, portanto, é o testemunho. Eles vão anunciar o que Cristo diz. E sabe que há uma cena que eu fico a pensar, porque o cenário é muito bonito, e depois de vocês testemunharem pela Judéia e os confins da terra, vocês vão fazer isso. E depois de Jesus ter dito isso, foi elevado às alturas à vista deles. E uma nuvem os encobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fitos no céu enquanto Jesus subia. Sabe que isso deve ter sido uma imagem tremenda. Naquele tempo não havia nada que flutuasse e que voasse. Não é o nosso tempo. Eles nunca tinham visto alguém simplesmente ser tomado dentro deles e subir aos céus. E eles ficaram com os olhos fitos nos céus. Eu posso imaginar isso. Até fico a pensar que aqueles homens nunca mais olharam para o céu da mesma forma. Mas olhar para o céu é também uma dádiva. É saber o lugar para onde vamos, porque Jesus para lá foi. Sabe que Virgílio Ferreira tem um romance em que ele escreve e narra um lar de idosos. E ele diz lá que na sala de espera do lar de idosos, onde a Dona Felicidade mostra para eles que lá vivem, existia a Dona Maria, a Dona Mariquinhas, sentada na porta, à espera, e olhando para o chão com o seu destino. Sabe que muitas vezes as pessoas fazem isso. Como se para baixo fosse o nosso destino. Como se para o chão fosse o nosso destino. Jesus muda isto. E agora nós não precisamos olhar para o chão. O nosso destino está no alto. Porque aquele que ressuscitou é aquele que subiu e está à destra do Pai. E, portanto, talvez seja difícil pensar que nós vamos para o céu. Talvez seja difícil pensar que Jesus habita o céu. Mas sabe, toda a história de Jesus é essa, ele veio dos céus. E ele não podia fazer outra coisa senão voltar para o lugar a que ele pertencia. E ele veio do céu com um propósito, para que nós também pudéssemos lá parar. Ele restitui a nossa filiação com Deus. Ele faz a ponte. E agora ele liga os céus à terra. De tal forma que, indo aos céus, ele mostra-nos o caminho. Há muitos peregrinos por aí a peregrinar a Fátima, a Santiago de Compostela. Sabe que os testemunhos de Cristo, os discípulos, são peregrinos a caminho do céu. E peregrinando a caminho do céu, nós certamente teremos a alegria de testemunhar daquilo que recebemos. E sabe quem recebe uma joia? Quem recebe algo muito precioso tem uma tarefa tremenda: guardá-la. E guardar não significa sempre pôr num lugar escondido. Guardar muitas vezes significa pôr em lugar de relevo para que os outros vejam. O tesouro que os discípulos tinham foi de assistir a tudo isto. Eles viram o Jesus ressuscitado. Eles viram o Jesus que caminhou na terra e fez as obras que fez. Eles viram o Jesus que subiu aos céus. E agora eles têm uma tarefa, porque eles têm uma joia na mão. Eles têm uma história para contar, que não foi inventada por eles, não foi criada por eles, mas foi dada por Deus como dádiva para a salvação e para a vida eterna. A ascensão é dia de glorificação de Jesus. A ascensão é dia de reconhecer o poder e o amor de Deus. A ascensão é dia de sabermos que nós também, por causa de Cristo, fomos feitos filhos de Deus e herdeiros dos céus. E isso não porque nós somos boas pessoas, que até podemos ser, mas mesmo se fôssemos boas e ótimas pessoas, não nos tornava merecedores dos céus, por causa dos erros e defeitos que ainda habitam em nós. Mas é por pura graça.
É simplesmente porque Deus quer salvar o homem perdido. E salvou-nos a nós. Aceitar esta graça é aceitar uma dignidade conferida por Deus que nos torna cidadãos de dois mundos. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Vivemos no mundo, mas não vivemos para o mundo. E vai acontecer a nossa partida daqui, não será para baixo, será apenas a passagem para acompanharmos aquele que espera-nos lá nos céus. E é Jesus mesmo quem diz: eu vou preparar o lugar. Parece mentira, não? Nós estamos habituados a que as pessoas nos enganem. Mas sabe, Jesus não disse mentiras. Não temos nenhuma prova de alguma mentira que Jesus tenha dito. E, sendo verdadeiro, Filho de Deus, não o podia fazer. E sendo verdade o que disse, então recebamos e aceitemos a dignidade conferida a nós de dar-nos o perdão e, por ele, salvação e vida eterna. Que Deus nos conceda. Amém. Amém. E a paz de Deus, que ultrapassa e excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Criei em mim, Ó Deus, um puro coração, e renova em mim espírito certo. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna da minha alegria, da tua salvação, e sustém-me como voluntário Espírito. Amém. E agora, enquanto trazemos as ofertas ao altar, nós cantamos o hino 169. Vamos sentar. Com gratidão, Senhor, queremos ofertar, e está ao teu dispor o que dignaste dar. Ó, faz a fé vibrar em nossos corações, e vem multiplicar ofertas e orações. Com gratidão, Senhor, queremos ofertar, e está ao teu dispor o que dignaste dar. Oremos. Todo-Poderoso Deus e bondoso Pai, nós te agradecemos. Agradecemos pela revelação que tu fazes a nós, na tua palavra, de toda a ação salvadora das tuas promessas e do envio de teu Filho Jesus Cristo ao mundo. Nós te agradecemos porque podemos celebrar o dia da Ascensão. E neste dia reconhecer no Jesus ressurreto e no Jesus que vai ao encontro do Pai, aquele Deus humanado, todo-poderoso, junto contigo e com o Espírito Santo, e que reina no mundo, não sendo, portanto, rei deste mundo, mas que tem o poder sobre os céus e sobre a terra.
Perdoa quando nós não te percebemos. Perdoa quando nós achamos que tens de resolver os problemas do mundo sem que o mundo ao menos queira ouvir-te. Perdoa-nos as questões que temos contigo. Mas juntamente com o perdão, opera a nossa fé, ou opera em nós a fé que aceita, que crê e que confia, a fé que espera. E, portanto, continua-nos a reunir em Jerusalém. E neste novo tempo que tu criastes, que é um tempo de advento, um tempo de espera, entre o Cristo que vem e o Cristo que volta, mantém-nos firmes na missão de anunciar a salvação e a vida eterna àqueles que ainda não te conhecem, e de fortalecer a fé daqueles que são teus, para testemunho desta tua verdade. Olha, nós te pedimos para cada um de nós, olha para as nossas necessidades, olha para as nossas dificuldades. Abençoa as férias do pastor Jonas, juntamente com a Esther, com o Jonathan e com a Rebeca e com os seus filhos. Abençoa também o seu trabalho no Brasil, na sua paróquia e nossa igreja no Brasil. Esteja, pois, com a nossa congregação, com a congregação das Mercês, também nos Açores e com cada um de nós. Aceita a nossa gratidão pelo dom da vida, e especialmente lembrando o dia das crianças, que enfeitam-nos a vida, nos dão esperança e que nos alegram e nos dão também certeza do futuro. Portanto, fica com as crianças, com os pais, com os lares, com os avós, com todos aqueles que têm a obrigação também de levar as crianças ao conhecimento de Jesus como Senhor e Salvador. Olha também com gratidão e olha e aceita a nossa gratidão pelos aniversariantes. No dia 30, a dona Lídia completou mais um ano de vida. No dia 23, o Fabrício. No dia 24, a Letícia. No dia 27, a Mônica. E no dia 31, completou mais um ano de vida, o Jonathan brilhou. Nós te agradecemos, ó bondoso Deus, pelo dom da vida e especialmente pelo dom da vida eterna, que deste a estes que têm a fé e confiança em Ti. Lembramos também no dia 28 o aniversário da Igreja Evangélica Luterana Portuguesa. E nós te agradecemos todas as bênçãos que tu concedeste a esta igreja nos 71 anos, todos os pastores e ministérios que cá tiveram. E pedimos que estejas e continues abençoando o trabalho desta igreja entre nós. E agora, Senhor, nós te pedimos por cada um de nós que aqui está, quando vamos também participar do sacramento do altar. Fortalece a nossa fé. Esteja presente e faz com que, ao recebermos tua palavra e sacramentos, aumente a nossa fé em Ti, a nossa comunhão contigo e a nossa comunhão de uns para com os outros. Por Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor. Amém. Amém. Senhor, oramos agora por todos que fora ainda não têm luz, ainda não têm luz. Senhor, dai-lhes o pão, dai-lhes teu perdão, e dai-lhes Jesus, e dai-lhes Jesus. Senhor, perdoa os pecados, perdoa-nos todos, ouve nossa voz, Senhor.
Amém, Senhor. Podem sentar. Este grupo é cheio de surpresas, tem muitas coisas hoje, porque já algumas aconteceram no grupo e outras irão acontecer. Neste momento do culto, nós vamos passar uma pequena singela, um pequeno e singelo momento de onde a Rosilda Maria Marques Portas e o Sr. Reinaldo Eduardo de Souza de Alvear vão renovar os seus votos e renovar a bênção de Deus pelos 6 anos de casamento e 36 de vida em comum. E por isso também está a cargo do pastor Jonas, porque há 6 anos atrás, por esta data, foi no dia 26 de maio, nós celebramos o vosso casamento. E agora, com a presença do pastor Jonas, e quem vai dirigir este momento é o pastor Jonas. E nós escolhemos um hino e pedimos que, enquanto esse hino é cantado, a senhora Rosilda e o senhor Reinaldo se dirijam aqui à frente do altar. Nós vamos cantar o hino 315. Deixa eu saber. Minha saudação cordial a todos vocês, a nossa paróquia Emanuel, pastor Adalberto, e a alegria de poder compartilhar com vocês esse momento especial. No dia 26 de maio de 2019, nós estivemos reunidos lá no templo da Igreja Anglicana no Porto para celebrar o compromisso público desses noivos no dia do seu casamento. E não apenas são 6 anos que nós lembramos hoje, são 36 anos de vida comum. Eu sei que o senhor Reinaldo gostaria talvez de estar nesse momento celebrando isso lá no alto de um navio, né, ou uma vara de pescar, estaria tudo mais tranquilo, né?
Mas nós estamos aqui hoje também com alegria com a dona Rosilda, que é o lugar onde ela comunga com seus irmãos. Eu tenho certeza que também o senhor também se sente bem aqui, e o senhor é muito acolhido, não só pelos irmãos, mas pelo nosso Deus Triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Não são só 6 anos, e nem 10, nem 20, nem 25, né? São 36 anos, são 6 anos de um casamento tornado público diante da sociedade, mas 36 anos em que vocês dois assumiram um compromisso um para com o outro de caminharem juntos. Então são 36 anos, digamos assim, dormindo na mesma cama, levantando juntos, sentados à mesma mesa, entrando ou saindo e entrando pela mesma porta, adormecendo juntos, sonhando juntos, construindo juntos. 36 anos. E a gente podia perguntar então para vocês, nesse tempo de tantas mudanças, em que tantas coisas são passageiras, né? Qual é o segredo disso tudo? E aí eu poderia perguntar também para todos que estão aqui, qual é o segredo, né? Tem gente aqui que talvez esteja casada até mais do que 36 anos, né? Com certeza 6 anos, outros menos. Cada casal tem o seu segredo, né? Cada casal, de repente, tem alguns fatores que tornam importantes, que cultivam para a manutenção da sua união, não deixarem de namorar, por exemplo. Né? Só um minutinho. Desculpa. Sim, vamos lá. Não é só assim, todo Corinthians. Tá bom. Ouviu? Não. Alguém chamando a noiva. Mas como eu dizia, cada casal tem os seus segredos, né? Poderiam de repente não deixar nunca de namorar, ter tempo um para com o outro, não deixar nunca de se comunicar, de dialogar, fazer alguns acertos sobre finanças, que hoje em dia é tão importante, que são tantas, é uma causa grande de separação. Mas eu quero lembrar para vocês um versículo que o pastor Adalberto usou há 6 anos, na mensagem que ele dirigiu para vocês no casamento. Colossenses, capítulo 3, versículo 14. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor. O amor que é o vínculo da perfeição. Essa é a nossa tradução aqui. Existe uma outra tradução que eu acho muito bonita também. O amor que é o elo perfeito. Esse amor não está no coração dos homens. Quando nós falamos desse amor, a gente não está pensando numa paixão romântica, numa atração erótica, apesar de tudo isso é importante no relacionamento de um casal, mas nós estamos falando de um amor maior, o amor ágape, o amor de Deus, o amor que foi concretamente revelado através daquilo que Jesus fez por nós aqui neste mundo. E pelo menos 2 características importantes nós podemos assim observar no amor ágape, no amor que Jesus teve para com cada um de nós. Foi um amor sacrificial, em que ele estava disposto sempre a se sacrificar, e no casamento isso é essencial, que um possa estar sempre disposto a se sacrificar pelo outro, não esperar pelo outro. E o amor de Jesus, que é um amor incondicional, que não exige, que não espera pelo outro para reagir com bondade aos bons feitos do outro. A Bíblia diz assim que nós amamos, por quê? Porque Deus nos amou primeiro. E no casamento sempre é assim, a gente não espera primeiro que o outro ama, a gente ama porque quer se sacrificar.
Este foi o amor que Jesus demonstrou pela senhora, pelo Senhor, por mim, quando ele morreu na cruz. Ele sacrificou-se por nós, pelos nossos pecados. Ele não exigiu nada, ele simplesmente doou-se, foi incondicional. E esse amor incondicional no casamento, ele é importante porque significa que eu aceito o outro assim como o outro é, e não como eu gostaria que ele fosse. Já imaginaram se Jesus esperasse primeiro que nós fôssemos do jeito que ele quisesse? Não teria compartilhamento. Então, o amor é o vínculo da perfeição. E aí, então, tudo isso se desdobra num relacionamento de 36 anos, né, de bom namoro, de boa comunicação, de lutas, de adversidades, de decepções, de frustrações, mas com a ajuda do bom Deus, a gente sempre se reergue de novo. Uma palavra que eu posso dizer para vocês, mas eu posso dizer para todos os casais aqui, que eu não deixo de dizer nos casamentos. Eu disse isso no casamento do Lucas e da Isadora, né, há 7 anos atrás, lá em Juiz de Fora, no casamento da Dorinda e do Vitor, lembra que foi na sala em cima, como nós provisoriamente colocamos o local de cultos. A Bíblia diz assim que a gente não deve deixar o sol se pôr sobre a nossa vida, né? Significa que todos os dias esse amor ele é concretizado quando a gente se relaciona como nós nos relacionamos com Deus. Na nossa relação com Deus, como é que é a nossa relação com Deus? Todos os dias a gente dobra os joelhos e confessa os pecados. E nós temos a certeza, o consolo de que Jesus nos perdoa. Isso é essencial no relacionamento de vocês, com certeza. De todos os dias um poder dizer para o outro assim: me desculpa, eu errei. Mas não só isso, de ouvir do outro: eu perdoo você, eu perdoo você. Como é bom de ouvir isso de Jesus. Como é bom dizer para o outro: eu perdoo você. Que Deus continue abençoando vocês dois e que esse amor seja o elo perfeito, o vínculo, né? Sabemos, seu Reinaldo, dona Rosilda, que Deus instituiu o casamento, e o casamento é uma instituição para cristãos e não cristãos. Então a bênção de Deus está disponível para cristãos e não cristãos. A bênção de Deus está disponível para pessoas que estão na igreja ou mesmo que não estejam na igreja. Mas quando nós reconhecemos que há um Deus de amor, que guia tudo, que nos abraça, que nos aceita. E que Deus, por isso, então, abençoe ricamente vocês dois. Muito bem. Deus, em sua infinita bondade, permitiu, então, que vocês vivessem juntos em matrimônio oficial por 6 anos e compromissados há 36 anos. Então, durante esse tempo, vocês puderam repartir um com o outro as horas de alegria, de tristeza, andando lado a lado em fidelidade. Por esse motivo é que vocês celebram hoje com ações de graças e se entregam ou entregam o restante das suas vidas aos cuidados do Senhor. Por isso, permito então que eu faça novamente aquela pergunta, né? Seu Reinaldo, o Senhor reafirma na presença de Deus, da sua família, dos amigos, desses irmãos da fé, a promessa que fez quando recebeu a dona Rosilda como sua esposa. Então, se assim for, aquele sim bem alto. Sim, obviamente, sim. Dona Rosilda, a senhora afirma na presença de Deus e da família, e dos amigos e dos irmãos da fé, a promessa que a senhora fez quando recebeu seu Reinaldo como seu marido? Sim. Então, em virtude desse compromisso, por vocês aqui reafirmado, eu estendo a bênção de Deus para vocês e a certeza de que Ele vai caminhar com vocês todos os dias. Podemos ficar de pé? Vamos orar? Senhor Deus, Pai gracioso, nós te damos graças pelo paternal amor e perdão que demonstraste a Rosilda e ao Reinaldo durante 36 anos de união.
Tu os acompanhaste com tua infinita bondade e misericórdia. Visitaste-os com teu conforto. Fortaleceste-os nos momentos de tristeza e de enfermidade. E coroaste as suas vidas com toda espécie de bênçãos. Além disso, tu não os abandonaste nas horas difíceis da vida. Pelo contrário, tu lhes concedeste consolo, força e paciência. Tu os ajudaste a andar em amor e fidelidade conjugal. Pedimos-te, Senhor, que continues a guiá-los, assim como fizeste no passado, sendo luz para os seus olhos. Concede a eles e aos seus filhos força, saúde, alegria. E quando a sua peregrinação terrena chegar ao fim, conduze-os graciosamente ao encontro do Senhor Jesus, que no dia da ascensão subiu aos céus para preparar-nos um lugar para que juntos possam habitar contigo e regozijar-se na tua presença para sempre. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Rosildo e Reinaldo, que o misericordioso Deus, que até aqui sustentou e abençoou o seu casamento, continue dando a vocês a sua divina proteção e bênção, levando-os a permanecer unidos em amor e fidelidade até o fim. E que a paz de Deus esteja com vocês. Amém. Muito obrigado. Obrigado por mim. Obrigado. Segue a liturgia da Santa Ceia. Senhor, agora despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os teus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as gentes e para a glória de teu povo Israel. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é e por todo sempre há de ser. Amém. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, Anunciais a morte do Senhor até que venha. damos graças ao Senhor e oremos. Todo-Poderoso Deus, nós te agradecemos por este momento de culto, pela tua presença na palavra e no sacramento, pela tua presença em nós e por cada um de nós que cá está. Pedimos que concedas por tua graça que aquilo que de ti aqui recebemos sirva para fortalecer a nossa fé e aumentar o nosso amor para contigo e para com o nosso próximo. Por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém. O Senhor seja convosco. E com o teu Espírito, Bendigamos ao Senhor. demos graças a Deus. Parece estranho, mas estamos desde a quinta-feira no Advento. Pensamos sempre que Advento é aquele tempo que nos prepara para o Natal. O Jesus que subiu aos céus disse para aqueles homens que estavam olhando para as alturas: quem estáis olhando às alturas? Esse que foi vai voltar. E nós vivemos esse tempo. Vivendo esse tempo, testemunhamos do Cristo para que, ainda com sua graça,
salve os restantes que nos cercam. E, portanto, temos uma missão. No Advento, sejamos testemunhos e que Deus esteja conosco. Recebei a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém. 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 E finalizamos cantando de pé o hino 197, todo o hino. Com perdão, desperte a tua grei, e de alma e coração observa a tua lei. Ensina-nos, Senhor, em tua luz andar, viver em santo amor e sempre o praticar. Podem sentar. Mais uma vez saudamos cordialmente a todos. Os visitantes, parabéns e bênçãos de Deus, boas-vindas e Reinaldo. Eu não sei se o pastor Jonas quer fazer luz da palavra. Um pouquinho, eu deixo. Muito bem, repetir a minha alegria em poder estar aqui com vocês mais uma vez, agradecer a oportunidade de poder celebrar, participar desse culto, encontrar a pastora Adalberto, a Rosa e todos os demais irmãos. Fico feliz assim porque depois de 2011, essa é a terceira vez que a gente vem aqui até a Maia e participa de um culto, e cada vez mais novas caras, né, novos rostos assim. Ficamos muito felizes assim de reencontrar vocês. Reencontrar aqueles que já estavam aqui em 96, né? Quem estava aqui desse grupo em 96? A Dona Emília, a Dorinda, o Vitor também. O Vitor acho que viajava muito, né? Mas o Vitor. E depois, durante os quase 15 anos que estivemos aqui, aí o barco aumentou, veio a Tânia, a família, a Dona Rosilda, né? E alguns já descansam, né? O senhor Amadeu já não está mais aqui conosco, a Dona Rosa, e assim também é a vida. E poder reencontrar aqui alguns que a gente conhecia lá no Brasil, né? O Evandro, que sempre foi um grande líder da nossa igreja, lá no Rio de Janeiro, lá em Juiz de Fora, cadê a Neiva? Tá lá em cima, né? E o Lucas e a Isadora, que tive o prazer de realizar o casamento deles em 2018, lá em Juiz de Fora, e depois vocês se debandaram de lá também, então reencontrá-los aqui. E todos os demais aqui, claro, com o senhor Reinaldo, a gente construiu uma amizade paralela aqui ao trabalho da igreja, né? Então por isso somos assim um grande amigo que nós temos aqui também. E desejar que Deus abençoe ricamente o trabalho da nossa igreja, está prosperando, tanto aqui na Maia, como também lá em Lisboa, agora com o pastor Roni lá, e isso também sempre é um motivo assim para que a igreja possa estar mais motivada com o pastor residente. Bom, desde que voltei ao Brasil em 2011, sou pastor da mesma congregação. Se eu fiquei aqui 14 anos e meio, lá já vou completar semana que vem 14 anos também, né? Então, junho de 2011, e devo ficar por lá mais um pouquinho de tempo até encerrar
também o ministério. É uma congregação comparando com Portugal, é uma congregação grande, né? 200, 300 membros, né? Então Deus tem abençoado muito o nosso trabalho lá, e nós agora estamos aqui fazendo um passeio, né? Vocês sabem que quando nós voltamos ao Brasil, os filhos ficaram aqui, né? A Rebeca até hoje permanece aqui em Portugal, se casou aqui, o Jonathan está em Londres, participa ativamente lá da congregação, da diretoria da congregação Luther Tyndale, e o filho mais novo está lá no Dubai, né? Já há quase 5 anos lá, e depois de 3 anos a gente conseguiu se encontrar, né? Porque todo ano a gente se encontra com um com o outro. 2022 tinha sido a última vez que nós tínhamos estado juntos, os 5, né? E agora conseguimos estar juntos na semana passada, vamos estar no próximo final de semana juntos de novo, então isso é uma raridade para a gente, né? E a gente se alegra muito em poder estar com os filhos, ontem conhecemos toda a família do Pedro, do marido da Rebeca. Semana passada conhecemos a família da nossa nora, casada com Silas, que mora lá na França, lá em Marselha, né, Toulon. E então a gente vai assim, aproveitando, vai conhecendo a família mais alargada que vai crescendo conforme o tempo passa. Deus abençoe todos vocês, o pastor Adalberto também, seu ministério, a presidência da igreja, o pastor Romir também. É uma alegria a gente poder também cumprimentar todos vocês. Muito obrigado, pastor Jonas. Lembrar, veja, isso é uma coisa curiosa, não é? Nós vamos nos encontrando pessoas que têm coisas comuns. Este é o reino de Deus, esta é aquela comunhão dos santos. E é uma coisa espetacular, porque faz parte da igreja, é isto. E nós vamos recebendo visitas, recebendo novos membros e de repente vamos descobrindo coisas, afinal, ligações. E isso vamos dizer assim, a promessa de Deus, a promessa de Cristo dizendo: eu vou vos dar pais, mães, filhos, irmãos, e nós vamos tendo esta grande família. Os avisos que eu tenho, Isadora, eu tenho sim, o sol. Não é que ela disse ciumento, vejam, isso aqui é simples isso, mas o pastor Jonas também deve saber disso e também sente isso. Isso aqui é o nosso recanto. Aqui é o nosso recanto. Aí são vocês. Aqui, dividir com alguém, está assim, é isso. Mas é humano, mas o fazemos com alegria. Sabe que esses sentimentos são bons. Se eles não existissem, é que era mal. Portanto, eles existem. E assim, os avisos que eu tenho são os seguintes. Não sei se vocês viram e receberam a mensagem ontem. Nós tivemos em ceia ontem com a Marcelene. Foi mais um daqueles momentos, são gente que não tem culto. E eu gostava que vocês vissem isso. Sabe, era tão bom filmar isso. Eles ficam tão contentes. Porque não tem possibilidade. E não tem possibilidade não é porque nós não vamos lá. Eles trabalham de tal forma que, eu sei lá, a cada 3, 4 meses é que tem uma folga e nem sempre dá com um domingo. E então ela ligou-me esta semana e disse: tenho que ir lá. Porque assim, não fosse essa semana, só em agosto. Porque semana que vem eu vou para os Açores, para ir a terceira. Vender os nossos irmãos lá. E que também já faz falta, eu devo ir. No dia 15, portanto, de hoje a 14, então já sabe, domingo que vem não há culto, vocês podem folgar. Os luteranos também têm direito a dormir no domingo normal. Mas de hoje a 14, no dia 15, domingo, nós teremos culto aqui na Maria. Depois do culto, teremos o nosso sino, a reunião do sino, virão irmãos das Mercês, virá o pastor Roni, virão outros para estarem no sino. Haverá aqui um almoço depois para os resistentes. Já foi convocado o assador, que fez um brilharete num dia destes e que mais uma vez, veja, causa sinais. Porque o assador dessa paróquia era eu, mas era, acredita? Jonathan, acredita? Foi destronado. Já não sou mais. Quem assa aqui é o Elias. E olha, ele tirar o chapéu. Portanto, imagina, ele é melhor que o Cristiano Ronaldo.
Tá? Ele está escalado. Então, já sabe, no dia 15 do próximo culto, se e aqueles que querem participar também são convidados a trazer alguma coisa. Carne vai haver, mas tragam água para aqueles que gostam de água. Mas para aqueles que não gostam de água, nós vamos providenciar que esta água seja transformada. E traga alguma salada, alguma coisa. Eu não sei se eu esqueci algo, porque sabe, já esqueço coisas. Não? Então desejo a todos vocês a continuação de um bom domingo. E lembrem de uma coisa, se eu falei no Advento aqui no final, Cristo disse para aquela malta, que foi testemunha, assim, permanecei em Jerusalém. Não vão para Emaús, não idem para Emaús, fiquem aqui. Porque ele se manifesta aqui. A não ser que vocês tenham outro lugar que ele se manifeste melhor. Senão, fiquem aqui. E quem não vem sempre pode vir mais vezes. Porque ele prometeu bênçãos onde o seu povo se reúne. Assim como no domingo que vem de hoje a 15, vamos celebrar o Pentecostes. E lembrei-me de uma coisa. Eu vou para a terceira no fim de semana que vem, e o fim de semana que vem é dia de Pentecostes. Vocês não sabem o que acontece na terceira. A passagem, a terceira, nesse final de semana, ficou caríssima, pelo menos 5 ou 6 vezes mais do que no outro tempo. Sabe o que acontece na terceira no domingo? É dia de Pentecostes. E eles celebram a festa do Divino Espírito Santo. Eu costumo dizer, e eu tenho pena, nós devemos fazer a mesma festa no Pentecostes que fazemos no Natal e na Páscoa. Porque é a manifestação do Deus triunfo, que é Deus junto com o Pai e com o Filho. E eu vou assistir essa celebração na terceira. E no dia 15 estaremos cá para celebrar. Um bom domingo a todos, fiquem bem.